Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui dia 6 de novembro, né? No meio de uma turbulência mundial aí, os efeitos das eleições americanas, né? Que afetam o mundo inteiro. E a gente vai debater um assunto importantíssimo, que a gente vai falar sobre a proposta de intervenção, né? Um dos pontos que o Enem solicita como obrigatório na redação do vestibular, na sua conclusão, né, é a proposta de intervenção, tá? Então, a gente vai falar sobre a conclusão, a competência 5, que trata exatamente sobre isso, e sobre os elementos. Quais são os elementos necessários para que vocês alcancem a nota máxima na redação no quesito a competência 5. Então, conclusão na redação, elementos da proposta de intervenção. Fiquem à vontade para perguntar a qualquer hora, a gente está aqui para responder, tá bom? Então, é o seguinte, a competência, nós temos no Enem, nós temos 5 competências, né, como vocês sabem. A competência 1 é uma competência que não se trabalha numa aula, a competência 1, a competência 1 ela vai avaliar o seu conhecimento da norma padrão, então todos os assuntos de gramática, todos os assuntos da norma padrão da língua, né, crase, regência, concordância, todos os assuntos, ortografia, acentuação, todos os assuntos de gramática vão ser cobrados na competência 1. A competência 2 e a competência 3 tem a ver com argumentação, que a gente já comentou sobre argumentação, né, a gente já deu até instrumentos de argumentação e tipos de argumentação que a gente vai poder ver, trabalhar. A competência 4, a gente já trabalhou também, tá certo? Que são os elementos e os mecanismos linguísticos para que o meu texto se torne coeso. Então, vocês voltem lá no assunto de coesão e eu vou ensinar vocês elementos e táticas para vocês usarem conjunções, pronomes, para fazer substituições, referências. Mas a competência 5 é uma competência muito específica, que muita gente pensa que só está na conclusão, mas a conclusão é o final de toda a sua tese. Depois você vai colocar uma proposta na conclusão, mas a conclusão tem que ter a ver com tudo que você elencou como dados antes da conclusão. Então, a competência 5, ela propõe que você tem que elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. 2 coisas importantíssimas. Como assim, professor, para o problema abordado? Todos os temas do Enem, eles surgem de uma problemática. Porque se o Enem, a redação do Enem é um assunto que precisa de um debate, precisa de uma discussão, e precisa de que vocês coloquem uma forma de minimizar ou diminuir esse problema que está envolvido nesse tema, claro que você vai ter que, no final, dar uma proposta de intervenção para que isso mude ou minimize, né, logicamente, a partir da sua visão de mundo e os argumentos que você tem. Então, primeiramente, toda proposta de redação é um problema. Porque se não houvesse uma problemática no tema, não se discutiria nada para que esse tema fosse resolvido, não é isso? Então, a proposta de intervenção é para resolver o problema elencado, tá bom? E respeitando os direitos humanos. Preste atenção. Há pouco tempo, né, houve uma decisão do INEP, né, ligada aí, claro, ao Ministério da Educação, por questões também ideológicas, né, de não zerar uma redação mais quando ela fere os direitos humanos. Hoje em dia, se coloca como colocação para os corretores que os direitos humanos devem ser respeitados na sua redação, mas, normalmente, os direitos humanos, eles são afetados e são tolhidos na conclusão, né? Porque aí isso é uma forma de você se colocar para resolver o problema. Eu vou mostrar lá atrás, quando a gente vai ver. Então,
os direitos humanos, né, nessa competência 5, né, que você vai elaborar a proposta de intervenção, ela vai zerar a sua nota na competência 5, e não a redação inteira. Até alguns anos atrás, de respeitar os direitos humanos, zerava a redação inteira. Hoje em dia, zera-se exclusivamente a competência 5. Lembrando que são 5 competências, cada competência vale 200, tá certo? Então, é a mesma coisa da redação que eu corrigi para vocês, né? Só que em vez de ser 1.000 pontos, eu boto 10, mas é a mesma coisa, é só questão de proporção. Então, a competência 5, ela vale 200. Então, se você feriu direitos humanos em algum momento, e logicamente está atrelado a essa competência, você leva zero nessa competência e você só pode chegar até 800. Então, é bom ficar sempre de olho nos assuntos de direitos humanos, na disciplina que vocês têm, e saber, eu vou mostrar a vocês o que é ferir direitos humanos e o que fazer para estudar isso, tá bom? Então, aí eu tenho aí uma tabela, né, isso aí é disponibilizado pelo INEP, no manual do Enem, que eu já mandei para vocês desde o começo do ano. Dessa competência de 200 pontos, você pode ter de 0 a 200, tá? E aí vai se desenvolver a pontuação de acordo com o seu detalhamento da sua intervenção, certo? Então, quanto melhor a proposta de intervenção, a pontuação é maior. Então, ela vai, tá vendo aqui, se olhar aqui, ela vai de 0, deixa eu botar aqui, ela vai de 0, aí 40, 80, 160, desculpa, 120, 160 e 200. Logicamente, como são 5 níveis, são 6 níveis, mas o que vale ponto são 5, né? O nível 0, nível 1, 2, 3, 4 e 5. Então, cada nível são 40 pontos. Ó, 40 mais 40, 80, 120, 160, 200. Se você seguir todos os padrões que eu vou dizer agora e você colocar na sua proposta 5 elementos obrigatórios e você articular eles bem com o seu texto, não tem como tirar nota ruim. Tá? Lembrando, gente, que o texto é uma progressão temática. Você discute o tema lá desde a introdução, vem no desenvolvimento, debatendo isso com dados, né, com a sua análise, e na conclusão, os elementos que você vai colocar como os agentes, como as ações, os meios e as consequências, os efeitos, tem que ter a ver com o que você levantou lá em cima, porque se eu justifico o tempo inteiro que há um problema e digo que o problema é esse, na conclusão, quando eu disser os agentes que vão tentar resolver esse problema, minimizar esse problema, tem que ter alguma ligação, alguma relação com as ideias que eu coloquei lá em cima. Então, a conclusão ela não só é aquela partezinha final do último parágrafo. É só aquilo para análise, mas relacionado com o texto todo. Então, você vai receber 200 pontos quando você elabora muito bem a proposta de intervenção, ela é detalhada e relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida. Então, quando você tem uma proposta bem detalhada, os elementos detalhados, esses cinco elementos que eu vou mostrar a vocês, e eles estão relacionados ao texto inteiro, a sua tese inteira. E aí vai botar, quando você elabora bem, quando você elabora de forma mediana, insuficiente, apresenta proposta de intervenção vaga ou não apresenta. Então, a nota de vocês da competência 5 é dada dessa forma. Elaborar bem, elaborar muito bem, bem de forma mediana, insuficiente, precário ou não apresentar. Tá bom? Vamos agora para proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? Como eu falei para vocês, o Enem vai mostrar um problema para vocês, apresentado que está dentro do tema, e o que é que ele sugere? Que vocês vão sugerir uma iniciativa, ações que busque minimamente enfrentar esse problema ou até resolver, dependendo aí das possibilidades. E como o Enem tem temas muito complexos, tá? Vocês têm que ficar muito atentos, porque às vezes são problemas de difícil resolução, né? Porque pode ser de ordem social, econômica, social, científica. Então, cada proposta de intervenção também está dentro das possibilidades reais.
Por exemplo, imagine um tema falando sobre a fome no Brasil, né, os efeitos da fome no Brasil. A fome é um problema de ordem social, né? Não é de fácil resolução, não é só dizer assim, é só o governo dar dinheiro a todo mundo e dar comida a todo mundo. Não é assim. Você tem que ver a viabilidade disso acontecer e como é que o governo pode fazer isso. Existem temáticas que são de ordem cultural, tem outras que são mais de ordem científica. Então, cada proposta vocês têm que analisar a viabilidade disso. Também não viajar na maionese e dizer que tudo pode ser resolvido da melhor forma possível. A saúde no Brasil pode ser resolvida, é só fazer hospitais em todos os bairros e tal. Claro que isso é assim. Mas como é que isso pode ser feito? Com que meios pode ser feito? Então, eu vou mostrar a vocês que a proposta de intervenção não é só dizer a ação que tem que ser feita, mas quem vai fazer isso, por que meios, com que coisas, com que base ele vai fazer isso, através de que ele vai fazer isso, qual é o efeito disso e explicar muito bem, tá? Então, vocês podem apresentar as diversas formas de intervenção, tá? Desde que vocês podem sugerir um combate a algo, por exemplo, o combate às fake news, ou a solução efetiva, né? Só que tenha cuidado com essa solução efetiva, porque, por exemplo, as fake news acontecem nas redes sociais. Então, o ideal é banir as redes sociais e não ter mais internet. Então, tem que ter também coerência nas possibilidades de proposta, tá? O que eu vejo muito vocês colocando propostas de intervenções muito vagas. Tá? Eu vou mostrar a vocês aqui quais são intervenções muito vagas, que não se diz o agente, as ações não são bem detalhadas, então eu vou mostrar a vocês como fechar isso e fazer uma boa proposta, tá certo? Mais ainda sobre a proposta de intervenção, preste atenção. Nossa Constituição, ela tem por base os princípios da cidadania, tá? E esses princípios da cidadania, esse exercício da cidadania, depende também do nosso conhecimento dos deveres e direitos do cidadão. Então, o que eu indico a vocês, eu digo sempre, vão lá no artigo 8º da Constituição Federal, lá tem os direitos fundamentais do cidadão. Lá estão explicitados o direito à moradia, o direito à liberdade, o direito à saúde. Então, nós, como cidadãos, temos que saber o que é obrigação nossa quanto sujeito social e também perceber que temos obrigações, não é só direitos, tá? E lembrando que o Enem espera o seguinte, o Enem não corrige a redação, ele é um exame nacional do ensino médio, então ele sabe que quem está fazendo aquela prova é um aluno, um adolescente, que tem que ter um preparo para esse exercício da cidadania, tá? E ele tem que ter consciência que tudo que ele pensa tem que estar em consonância com os direitos humanos. Cuidado com essa palavra direitos humanos. Direitos humanos não é como as pessoas generalizam e dizer que direitos humanos é defender bandido, é defender quem matou. Não. Independente se você acha que a ação de alguém é errada ou ela foi criminosa, o cidadão ele tem direito à defesa. O Estado tem que assegurar a ampla defesa. Então, por exemplo, eu sei que às vezes a gente se estressa, a gente fica exaltado quando acontece um caso muito de repercussão muito grande, como houve agora há pouco, da denúncia, né, de uma mulher que foi estuprada pelo homem, dopada por ele, tarará, tarará. A vontade da sociedade, que já está muito revoltada com a não presença do Estado, né, da justiça, pode se deixar no direito de dizer, fosse minha filha, fosse minha mulher, eu matava, eu capava. Ótimo, tá na sua cabeça tudo bem. Mas, se você, como argumentação, a gente pensando na redação, dizer que todo homem que estupra uma mulher deve ser capado e morto, não cabe na nossa Constituição, não cabe na nossa realidade dos direitos humanos.
Então, o que é que você tem que fazer? Ele vai ser julgado, a justiça vai dar a penalidade a ele, ou não, né? Dependendo aí do direito que ele tem de defesa. Então, tenham cuidado com essas visões políticas, tenham cuidado com essa visão que às vezes a gente se coloca muito pessoalmente nesses temas, a gente não pode resolver as coisas dessa forma, porque você acaba perdendo toda a sua competência simples. Você leva zero se você ferir os direitos humanos, tá certo? Então, cuidado com esse despreparo, né? E esse despreparo emocional de dizer que tudo vai ser resolvido na tapa, no tiro, não é assim que as coisas acontecem, tá bom? A proposta de intervenção, gente, ela tem que estar relacionada com o tema e com o que a gente chama de projeto de texto. O que é projeto de texto? Quando eu vou começar a escrever uma redação, eu tenho que ter em mente qual vai ser o percurso do meu texto. Minhas ideias, elas vão acontecer como? Primeiro eu vou falar sobre esse ponto, aí eu vou botar um teórico, depois eu vou falar sobre o lado oposto. Então você tem um projeto de argumentação e todo mundo, gente, quando vai argumentar, tentar convencer alguém, lembrando que a sua redação, você está tentando convencer alguém do que você pensa, como cidadão, a gente pensa antes. Quando a gente vai tentar convencer alguém a gente é um vendedor, vai convencer alguém a comprar uma roupa, a gente tem um projeto de texto, como chegar no cliente, a forma de falar, a forma de ter argumentos, dizer que aquela roupa fica bonita nela, que outra mulher já comprou, que o pano é assim, certo? Então, tudo que a gente vai argumentar, existe um projeto. Nunca começa uma redação sem saber esse seu projetinho de texto que você vai fazer. Eu gosto de começar e fluir. Cuidado, tá? Se você conseguir fazer isso bem tranquilo, você pode fazer um projetinho de texto que é como o seu texto vai progredir, tá? Você vai planejar isso, tá? E todos os seus argumentos têm que estar coerentes com a sua tese, porque, por exemplo, se eu tenho uma tese A, os meus argumentos e o meu projeto de texto tem que seguir aquilo, porque senão eu vou ser incoerente, tá? Eu vou ter argumentos que estão tão impossíveis de se resolver. E se eu levanto teses com argumentos, eu já coloco minha visão, logicamente. E quando eu colocar que aquele problema acontece, eu já tenho ideia de que autor, de que ator, que agente eu vou colocar na conclusão para resolver esse problema. Então, toda vez que eu levanto algo para debater, dizer que algo está errado, algo que está insuficiente, eu já tenho que pensar, colocar lá num lugarzinho, esse agente aqui, esse ator social vai intervir, pode intervir, tá certo? Então, é sempre de forma articulada, sua conclusão e o seu texto. E aí, lembrando aqui agora, essa é a parte principal, quais são os 5 pontos que da proposta de intervenção? Você vai ter que fazer uma proposta concreta. Quando eu falo concreta, eu só tenho 30 linhas para desenvolver um tema, argumentar sobre ele, levantar a minha tese, defender ela e no final já dar uma proposta. Então, fazer uma proposta solta, uma proposta que abre demais para outras possibilidades que eu não consigo fechar e concluir, fazer uma proposta metafórica, ficar viajando, não. Deve ser concreta, consistente para o desenvolvimento das suas ideias. Nem pode também exagerar nas ideias, como eu vi redações que tem gente que coloca no mesmo parágrafo, às vezes, 2 teóricos, mas não consegue trazer o que é que essa ideia do teórico tem a ver com o que ele está dizendo. Porque você fazendo isso, você vai construir uma proposta bem elaborada, mas você vai ter uma ação, certo? Você vai ter uma ação, quer dizer, o que é que vai ser feito. Isso, vamos lá pelos pontos. Uma ação, você vai ter um agente, que é um ator social que vai fazer isso, quem vai fazer. Agora, lembrando que esse agente ele tem que ser competente para isso, ele tem que ser uma autoridade para isso. E tudo a ver, logicamente, com essa ação. Então, o que é que você vai fazer? Quem vai fazer? Lembrando que esse agente pode ser um indivíduo, né? Como eu vi várias redações que vocês fizeram muito bem, disseram que sobre as fake news depende também de um caráter individual, uma escolha individual de mudar, de fazer com que isso funcione, né? O fim das fake news. Pode ter uma relação comunitária, né? A comunidade deve fazer isso, é necessário que a comunidade faça isso.
a política, os governantes, a presidência, o ministério, ou o mundo inteiro, dependendo aí esse autor pode ser, esse ator pode ser vários, né? Então, eu tenho a ação, o que vai fazer, quem vai fazer. Mas eu estou dizendo, vai ser feito isso e quem vai fazer isso, mas como? Qual é o meio que ele vai fazer isso? Através de quê? De políticas públicas, de quê? E essa ação que essa pessoa fez e teve esse meio tem que efeito. Qual a finalidade? Então, eu tenho que ter esses 4 pontos e um no final, que é o detalhamento. É um do outro. O que é o detalhamento? Você detalhar, esmiuçar melhor a sua ideia. Então, são esses 5 pontos que vocês têm que elencar, tá? O que é possível apresentar, quem deve executar, como viabilizar, qual efeito ela pode alcançar e que outras informações você pode detalhar mais, acrescentar. Então, são esses 5 pontos, gente. Se sua redação tiver esses 5 elementos, certo? Vou mostrar aqui. Eu acho que eu aqui, ó. Se você tiver esses 5 elementos que tiver a ver, logicamente, com a sua argumentação, com o seu plano de seu projeto de texto, sua conclusão, sua competência 5 vai ser nota máxima, tá? Lembrando de novo, a ação, quem vai fazer, o agente, quem vai fazer, o efeito, para que vai fazer isso, e o modo ou meio, que é como. Tudo isso de forma detalhada. Tá certo? Ô, professor, Oi. eu vi que você pode detalhar os agentes ou um dos agentes. Aí eu queria saber se é melhor, tipo, detalhar os agentes ou fazer um detalhamento de algum dos outros Pronto. agentes. Essa aula é tão específica, eu preparei de uma forma tão específica, que você obrigatoriamente só vai ser cobrado você detalhar um deles. Então, você detalha a ação, você pode detalhar o agente, o efeito ou o modo. Detalhar demais também todos fica enfadonho, mas você detalhar um ou dois é interessante, mas oficialmente, se você detalhar um, já é o suficiente. Tá certo? Respondi a pergunta? Sim, sim. Pronto. Aí eu vou explicar isso. Lá no exemplo, eu vou explicar como detalhar a ação, como detalhar o agente, eu vou explicar tudo direitinho, tá certo? Outra coisa bem importante, tá? Nunca crie uma intervenção que não se adeque ao tema nem ao seu projeto de texto. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você, na sua redação sobre fake news, você coloca o tempo inteiro que o único problema das fake news que o único problema é a consciência das pessoas, é o papel das pessoas como cidadãos, tá certo? Você fala isso o tempo inteiro, que é uma questão individual de cada um, que não é uma questão do Estado, não é uma questão de nada, é uma questão de cada um. Aí, quando você vai criar a intervenção, você coloca o peso disso tudo só no Estado. Aí alguma coisa está errada, porque é, se você levantou o tempo inteiro que é uma questão individual, o Estado sozinho não pode mudar a cabeça de todo mundo, entendeu, gente? Então, a sua proposta ela tem que estar explícita, porque assim a gente lá na conclusão vai entender o que você está dizendo. Eu vou mostrar a vocês que existem estruturas que são nulas. Então, toda vez que um corretor constatar a falta de uma ação, de um projeto, né, ou ele não é suficiente para uma proposta de intervenção, vai ser colocado como se o elemento ele não existisse. Um dos pontos são estruturas que não permitem ter certeza de que você está propondo um fato. Por exemplo, eu propor um fato é assim: é, a família deveria interferir mais proximamente na educação dos jovens, incentivando o estudo, o aprendizado junto à escola. Porra, você disse tudo. A escola deve, tem um marcador de proposta, deve. Mas se você disser assim, se a escola fizer,
se a família se juntar à escola, o resultado será positivo para o jovem. Isso não é uma proposta. Então, uma ação que ela é condicional, ela não serve como ação. Então, esqueçam isso. Tem muita gente que faz isso na redação. Isso melhoraria se a escola se esqueça se, porque se é uma condição, é uma suposição. Eu vou mostrar a vocês que na conclusão você tem que dizer: o Estado deve, a família deve, é importante que se faça. Então tem que ser concreto, a proposta tem que ser concreta. Então esqueçam condição na competência 5, na proposta de intervenção. Porque se você diz se a escola fizer, não é proposta nenhuma. Então, você nem dá certeza da estrutura que você está propondo um fato. Também evite propostas vagas. Eu vou mostrar lá na frente o que é propostas vagas, tá certo? Dizer que deve-se ser uma pessoa melhor. Sim, deve-se quem? Como assim melhor? Quer ser melhor? Ou uma proposta que é incompatível com o que você falou lá em cima. Gente, tem que ser coerente. Se eu levanto uma visão o tempo inteiro no meu texto, essa visão ela não pode ser incompatível lá na minha conclusão. Tá bom? Então, esses são os 5 elementos, tá? E aí eu vou trabalhar agora cada um, tá bom? Então, vamos acompanhar cada um. E vou mostrar exemplos, tá bom? Eu vou mostrar exemplos. No Classroom, eu coloquei um link, não sei se vocês viram, de um site que tem várias redações de nota 1000 para baixo. Então, tem vários exemplos, tá? Então, um exercício bom que eu dou para vocês é vocês irem lá, dar uma olhada, ver a redação nota 1000, ver como a pessoa construiu, como ela construiu aquela conclusão, ver se aquela conclusão tem esses elementos, porque é uma forma de você também aprender com outros textos que já receberam nota 1000 pelo Enem, tá? Não é copiar o que a pessoa fez, mas é aprender com o que deu certo, tá? E também olhar redações que tiveram notas baixas para também aprender a como não fazer. Tranquilo? Então, o primeiro elemento é a ação. Então, na minha proposta de intervenção, eu tenho que ter, primeiramente, a ação. Ela é a mais importante, porque não adianta ter quem vai fazer se não houver ação. A ação é o que vai ser feito, o que deve ser feito. Então, a ação é o elemento que diz respeito à prática executável. Por que executável? Não adianta colocar uma ação que ela não vai acontecer, que ela é impossível de acontecer, que é uma utopia de acontecer. Como eu acabei de dizer a vocês, o governo deve colocar um hospital completo em cada bairro da cidade. Impossível, tá? Então, tem ações que elas não são executáveis. Por exemplo, falar sobre as fake news. Como eu vi várias propostas, o governo deveria fiscalizar todas as postagens e interações das pessoas na internet. O Estado aí estaria infringindo uma norma importante da Constituição, que é o direito, logicamente, de sigilo, mas no sigilo, no que eu digo, no que eu faço de forma particular. Um e-mail que eu mando para alguém, né? A gente está falando de rede social, não. Um e-mail que eu mando para alguém, um documento que eu mando para alguém, tá? Então, tem que ter cuidado que essa prática ela possa realmente acontecer, que ela não seja uma viagem da sua cabeça, tá bom? Então, é ação prática. E aí eu boto 3 exemplos de ação. Vejam aí os elementos que estão em negrito, estão vendo aí? Deve, é necessário, é importante. São 3 elementos, criações importantes dentro da ação, tá? Então, quem quiser tomar como forma de fazer, essas 3 aí cabem, tá? Como você vai falar isso só uma vez, provavelmente, ou 2, falar uma, usar dessas 3 aí já é o suficiente. Então, vamos lá para ações, né, dentro da conclusão. Portanto, estão vendo aí que cada parágrafo desse que começa, lembrando que é só um pedaço do parágrafo, tá? Começa com uma conjunção o quê? Conclusiva.
Então, é importante também começar uma conclusão com a condição conclusiva. Assim, portanto, dessa forma, tá? Não precisa dizer assim, como foi dito anteriormente, não precisa dizer isso, porque automaticamente foi dito anteriormente. Tá? Muita gente coloca isso, como foi dito lá em cima, não. Portanto, dessa forma, assim, com isso, tá bom? Então vamos lá. Portanto, o governo federal deve criar mecanismo de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Pronto, essa é a ação. Deve criar mecanismo de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Aí ele pega depois, diz como a fiscalização das pessoas, dos dados pessoais, isso já é o quê? Um detalhamento da ação. Porque ele diz assim, ó, deve criar mecanismo, a ação. Mas que mecanismo? Aí vai detalhar a fiscalização de dados pessoais. Aí, através de leis, aí já é o quê? O meio. Como é que vai fazer? Através de lei, de meios que atuem na proteção dos dados pessoais do indivíduo. Aí, ó, a fim de combater, então isso é o quê? Os efeitos e a finalidade. Então, mas vamos analisar um por um, tá certo? Lembrando que nesse primeiro tópico, a gente vê a ação depois de deve. Deve criar mecanismo. Então, é a sua proposta que esse agente, que é o governo federal, deve fazer. Tá bom? Na segunda, nós temos a expressão é necessário, né? E começamos aí com um conectivo de conclusão. Dessa forma, porque quando a gente diz dessa forma, tenta imaginar o último parágrafo começar com dessa forma. Dessa forma significa que, através de tudo isso que eu falei, certo? É necessário você estar dando uma proposta. É necessário que o governo crie leis rigorosas que regulamentem o uso de dados privados. Isso aí é o quê? A ação. É necessário essa ação. E qual é o efeito disso? A proteção do direito do livre-arbítrio do cidadão. Então, toda ação vai ter que responder a ela um meio, vai ter um efeito, vai ter os seus detalhamentos e vai ter o seu agente que vai promover. Tá certo? E aí, no último exemplo, portanto, para que haja um acesso mais fidedigno das informações, é importante haver uma conscientização do processo de programação do algoritmo. Por mais que esse terceiro trecho esteja bom como ação, tá faltando a ele alguma coisa. Tá faltando o quê? O agente, não é isso? Quem é que vai conscientizar o processo de programação? Então, não é só dizer que deve haver conscientização, as pessoas às vezes usam isso como um coringa. Tá, haver conscientização, mas quem é que vai fazer isso? Então, você pode dizer, o governo federal deve promover a conscientização, a escola deve promover a conscientização, porque não basta dizer só ação, sem dizer qual vai ser o agente, tá bom? Aí, esse exemplo aí que está nesse quadrinho, é o mesmo exemplo que eu vou usar para falar de cada elemento. Vou usar ele várias vezes. Então, o que está grifado aí vai ser exatamente a ação. Vejam, é necessário, isso aí é uma conclusãozinha, tá certo? É necessário que o governo, desculpa, já começa com é necessário, né? Que já indica aí uma ação, uma proposição. É necessário que o ministro do Ministério da Educação proporcione aos deficientes auditivos maiores chances de se inserir no mercado. Então, esse trecho aí, qual é a ação que o Ministério da Educação vai fazer? Proporcionar aos deficientes auditivos maiores chances de inserir no mercado. E o resto é meio, efeito que a gente vai ver lá na frente, ó. Mediante, que é o meio, né, a implementação de suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desses indivíduos. Aí ele diz, ele vai detalhar que formação escolar vai ser essa. Aí ele detalha como? Com profissionais especializados em Libras. Então, isso aqui é o detalhamento, tá? Aqui, ó, mediante a implementação do suporte, os meios, ó, a fim de, e aqui com profissionais de detalhamento, a fim de gerar. Então, eu tenho aí já o quê? O efeito, a finalidade, tá bom? É bem importante, vocês vão ver que isso é bem, depois vocês vão pegar
Vejam, o que são ações nulas? Vocês vão ganhar notas de 0 a 5, dependendo de quantas ações, de quantos elementos vocês vão utilizar. Se você tiver os 5 elementos, 5. 4 elementos, 3 elementos, 2 elementos. Ou não ter elemento ou ter fugido. Então, que ação eu vou colocar que é nula? Por que ela é nula? Porque não deixa claro quais são essas ações. Por exemplo, só dizer assim, deve-se tomar medidas atitudes no âmbito público. Sim, mas que atitudes são essas? Tem que detalhar quais são as ações. Então, aí 3 exemplos de ações nulas. Infere-se, portanto, que esses obstáculos devem ser superados de imediato. Esse obstáculo deve ser superado de imediato. Mas superados como? Superados ideologicamente, superados financeiramente. Então, deve ser superados, você não diz que obstáculos são esses, muito menos como eles vão ser superados. Esse aqui, o 2, é muito comum. Portanto, medidas são necessárias para atenuar a problemática. Se você depois não disser que medidas são essas, você pode dizer, portanto, medidas necessárias para atenuar a problemática devem ser, lá, como, e você definir que medidas são essas, beleza. Mas só dizer que medidas são necessárias, você não está dizendo nada. Tá? Você só está enrolando e enchendo linguiça aí. Mesma coisa aqui, ó. Portanto, é necessário que o poder público tome uma medida, uma vez que esse mecanismo detentor do controle... Tá, o poder público toma uma medida. Que medida? Então, tem que detalhar bem essa ação. Pode dizer, o poder público toma uma medida mais eficiente no âmbito escolar, por exemplo, certo? No âmbito econômico, você tem que detalhar essa ação. Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui, gente? Sim. Massa. Estão entendendo direitinho? Vamos lá, Bianca. Vamos lá, Vitória Marques. A importância da ação. Vejam. Lembrando que todos os elementos são importantes, mas você só vai falar de todos os elementos se você tiver ação. Ele é o essencial, tá? Então, eu só posso dizer quem fez se eu tiver o que vai ser feito. Eu só posso dizer o meio que alguma coisa vai ser feita se eu tiver qual ação vai ser feita, tá? Então, o elemento essencial que você tem que perceber é o que vai ser feito. Depois que você tiver na sua cabeça o que vai ser feito, você vai ter que dizer quem vai fazer, como ele vai fazer, quais os efeitos disso, certo? Aí você vai lá para frente. Mas lembrando que não é a ação só que vai dar a sua nota. Se você tiver só a ação, você vai ter só um elemento. Você vai ficar no nível 1. 2 elementos, tá certo? Até 2 elementos, 3, 4 e 5. Tá bom? Vou explicar isso lá na frente. Então, uma conclusão, uma proposta de intervenção bem elaborada, ela deve ter os 5 elementos. Tá bom? Gente, tem pessoas que já no desenvolvimento já colocam alguns elementos da proposta de intervenção. Nem sempre os elementos todos da proposta de intervenção vão estar na conclusão. Tem gente que lá em cima, quando está falando sobre a fake news, lá em cima ele já diz que o Estado deveria fiscalizar mais. Então, aí já é um elemento, tá? O ideal é você fazer isso durante o texto, mas deixar essencialmente para a conclusão. Mas você pode já elencar lá em cima esses elementos, tá bom? Não esqueçam disso. Aí agora a gente vai para o agente, tá? Como eu falei para vocês, o agente é quem deve executar essa ação interventiva que você propõe. Então, normalmente são ministérios, órgãos do governo, né, secretarias, ou são agentes que trabalham diretamente com a comunidade, né, como as igrejas, as escolas, associações de bairro, conselhos comunitários, né, conselho tutelar, como a gente se for sobre a educação, a segurança das crianças, a polícia e tal. O que eu tenho para falar sobre igreja, quando eu falo de igreja, é a igreja como instituição, a igreja.
Ninguém vai dizer no final que tudo se resolve se a gente for para a igreja. Mas a gente pode dizer, logicamente, que a igreja é um espaço importante para o jovem, né? Para a educação do jovem, uma educação religiosa, não tem problema. O que não se pode é pregar religião na redação, tá bom? Lembrando que esses atores, você pode chamar de ator social ou agente, tá? O Enem chama mais de agente. Ele pode ser um agente individual, o próprio indivíduo ele vai agir, a gente diz isso, né? Cabe a cada um também mudança. O agente pode ser familiar, comunitário, social, político e mundial. Tá? Você pode falar, por exemplo, da ONU, né, que é um órgão mundial, por exemplo, né, ou de governante. Aí, aquele mesmo trechinho que eu vi lá na ação, eu vou colocar aqui para destacar quem é o agente. Lembra daquele trechinho lá de trás? Aí eu vejo que está grifado aí, ó. É necessário, lembrando que essa palavra é importante, é necessário que o Ministério da Educação proporcione. Então, quem é o agente dessa ação? O Ministério da Educação. E proporcionar os efeitos, e proporcionar os deficientes auditivos maiores chances é o quê? É a ação. Quem vai fazer essa ação? O Ministério da Educação. Tá bom? Agentes nulos. Preste atenção. Vê, se o cara tá pedindo para você, o Enem tá pedindo para você deixar expresso quem é o agente. Aí você diz, alguém tem que fazer alguma coisa. Já vi isso em relação, tá? Alguém tem que mudar essa questão política. Sim, alguém quem, meu amor? Alguns, uns e outros. Você não existe, tá bom? Porque na redação, o agente não é o corretor. E quando você fala você está falando do corretor. Certo? O seu texto é feito para um público-alvo que é o corretor. Tá? Então, agente nulo é quando você usa esses agentes que não são determináveis, tá? Alguém, ninguém, alguns. Também quando você usa verbo no imperativo, né? Espera-se que as coisas mudam, tá? Quem espera? Quem é essa pessoa? Tá? Eu vou mostrar lá na frente. Então, se você usa esse alguém, ninguém, não é específico, até porque essas palavras alguém, alguns, algum, alguém, são pronomes indefinidos na gramática. Então, se é um pronome indefinido, como é que ele define um agente? Tá bom? E aí, se o agente fica impreciso, eu fico sem saber quem é esse alguém. Agora, tem alguns pronomes, mesmo sendo indefinidos, que dão a ideia de sociedade, como está aqui em observação. Ó. Quando você diz todos, pode subentender que todos é a sociedade, tá? Por exemplo, é importante que todos se solidarizem com isso através disso, tá? Mas é melhor você, em vez de botar todos, botar toda a sociedade, especificar mais, mas não está errado se botar todos, se tiver a intenção de dizer tudo. As pessoas, né? As pessoas devem refletir, tá? Também vale. Nós também, porque nós, não é só, nós não sou eu e minha mãe, nós é o caso da sociedade. Aí o agente, ele é válido, tá bom? Cuidado só com esses termos que não tem como especificar. Aí o exemplo aqui, ó. Talvez a solução seja a autoconsciência. Você deve fazer o filtro do que é realmente bom para você e seus filhos. Você quem? Quem é você? Ah? Ó, liberte-se dessa manipulação de comportamento de usuários. Liberte-se. Você está falando com quem? Tá? Então, esses imperativos aí, que não tem um vocativo direcionado, não deve ter. Até porque quando eu falo no imperativo, ou eu uso você, eu faço com que meu texto esteja em segunda pessoa. E o meu texto do Enem é em terceira pessoa, no máximo, primeira do plural. Segunda pessoa é como se eu estivesse falando com alguém. Eu não estou falando na minha redação diretamente com alguém, eu estou explicitando ideias em terceira pessoa, que alguém pode ler. Tá bom? Lembrando que, se eu disser assim, devem ser criadas leis para o fim das fake news.
Aí você tem a ação, que é criar fake news, mas quem é o agente? A gente diz assim, não, professor, claro, se é criar leis, qual é o agente? É o legislativo, não. Só vai ser considerado, só vão ser considerados os elementos que estão textualmente marcados. Então tem que estar lá. O poder legislativo tem que fazer, o ministério tem que fazer, tá? Não pode esperar que o corretor coloque uma nota de você de um agente sem ele estar textualmente marcado, o que é isso? Sem ele estar escrito, tá? Ele está subentendido, eu quis dizer isso, não existe, tá bom? Vamos lá agora para o terceiro, que é modo. A gente já trabalhou o que vai fazer, que é a ação, quem vai fazer, tá? Que é o agente, e agora é o modo. Então eu digo, eu vou fazer, o Ministério Público vai executar essa ação, mas de que forma? O modo, como se executa, por meio de quê? Então ele diz a maneira que você vai utilizar para que a intervenção seja realizada. Ele é um dos mais importantes, porque só jogar a ação e a pessoa sem dizer como é que isso vai ser feito, não tem como você mostrar que ela pode ser possível. Então é ela que vai dizer a possibilidade, né, a forma, o meio, o modo como você vai fazer. Aquele mesmo textinho que tem lá, ó, a gente viu que o Ministério da Educação é o agente, proporcionar aos deficientes auditivos maiores chances de inserir no mercado de trabalho, é o quê? É a ação. E agora tem o meio. Então, o Ministério da Educação vai fazer isso por meio de quê? Mediante a implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desses indivíduos. Então, eu tenho um meio como é que isso vai acontecer. Depois eu tenho aí o detalhamento e depois eu tenho o efeito, que eu vou falar mais lá na frente, tá bom? Então, eu tenho 3 exemplos aí de modo, tá? O elemento modo aí está em negrito. Eu vou ter um exemplo agora, eu vou botar mais, tá certo? Vamos lá rapidinho. Portanto, veja aí que também tem outra conjunção aqui no 2, que é dessarte, que também é uma conjunção conclusiva, mas cuidado com ele, tá? Você pode no dia querer botar, esquecer, botar com S só, é melhor botar portanto com isso, dependendo se você esquecer, tá? Então vamos lá. Para solucionar este impasse, é importante que a mídia é quem? O agente, não é isso? Ele é o agente. Por meio de exibições do meio digital, então aqui é o modo. Vai fazer o quê? Garanta a ampla diversidade cultural. Então, por meio de exibições do meio digital, você está dizendo através de quê? Por meio de que a mídia vai garantir essa ampla diversidade. Certo? No segundo, vamos logo para cá, ó. Dessarte, visando uma sociedade brasileira em que os usuários desses serviços... lembrando que todos esses exemplos são exemplos sobre o uso da internet, tá? Falando sobre internet, sobre mídias, tá bom? Visando uma sociedade brasileira em que os usuários desses serviços online estejam mais informados sobre a seleção de conteúdos e sobre a coleta de dados do que ele acessa, ó, é necessário que o Ministério da Tecnologia, o agente, promova campanha de conscientização, que aqui é a ação. Aí, como ele vai fazer isso? Ó? Alguns meios pelos quais isso pode ser alcançado são as próprias redes sociais, panfletos e propagandas e cartilhas da escola. Então, você só da redação, como muitos dizem, que tem só que ter campanha de conscientização, não é o suficiente. Você só vai ter aí o Ministério da Tecnologia, que é o agente, e a ação. Mas como é que faz conscientização? Vai na casa, bater na casa das pessoas, entregar panfleto, como é que faz? Então, aqui, ó, alguns meios pelos quais, que são as redes sociais, panfletos, propagandas e cartilhas, são os meios pelos quais as campanhas vão chegar através do Ministério da Tecnologia.
Tá bom? Aqui no terceiro, através de quê? Que modo? Através de projetos, propagandas e palestras. Porque diz aqui que é necessário que os governos aliados às multinacionais responsáveis pela fiscalização e gerenciamento das redes sociais, lembrando que quando eu digo governos aliados às multinacionais, eu tenho dois agentes juntos, né? Porque é o governo com as multinacionais. Então, eu tenho um agente, tá? O que é que ele tem que fazer? Demonstrar a influência direta dos usuários. Através de quê? De projetos, propagandas e palestras. Tá bom? Aí, aqui eu tenho agora o efeito. Beleza. Se eu já disse o que vai ser feito, quem vai fazer, os meios que vai fazer, eu vou fazer para quê? É igual você tenta convencer sua mãe sobre alguma coisa. Você diz a ação, você diz o sujeito, né, que é o agente, você diz os meios pelos quais você vai fazer, essa mãe faz sim, mas para quê? É a justificativa. Por quê? Para quê? Qual é o efeito disso? Qual é a finalidade? Também é chamado de efeito, mas também pode ser falado de finalidade. É esse elemento que corresponde aos resultados pretendidos. Então, quando você dá essa proposta, essa ação, qual é o efeito dessa sua... Qual é o resultado? Qual é o efeito disso que você vai fazer? Porque, às vezes, a sua ação não serve para nada. Não tem efeito nenhum, então não serve. Tá? Então, o seu efeito pode ter uma estrutura de finalidade, como aqui, ó, a fim de, consequência ou conclusão. Lembrando que é o mesmo trecho lá de cima, lembra? E eu tô mexendo minha mão aqui, tá aparecendo aí, né? Então, ó, o Ministério da Educação vai proporcionar aos deficientes mediante implementação, mas para quê? Aqui embaixo, ó, a fim de gerar maior igualdade na qualificação e na disputa do emprego. Porque eu digo, o Ministério da Educação é o agente, vai proporcionar maiores chances de inserir no mercado de trabalho e a ação, através de quê? Implementação do suporte adequado. E qual é o efeito disso? Gerar maior igualdade na qualificação. Tá? E o detalhamento, professor, a pessoa aqui que fez esse trecho detalhou o que aqui? Esses profissionais especializados é um detalhamento de quê? É um detalhamento do meio. Qual é o meio? A implementação de suporte. Que suporte é esse? Com profissionais especializados em Libras, tá bom? Aqui, 4 exemplos de trabalhar o efeito, de você ter o elemento efeito. Tá? Então, eu já tive aí 3 elementos, né? E vai falar agora do efeito, né? Que é o quarto, tá? É preciso criar leis para que empresas apenas coletem os dados que são autorizados pelo usuário. Então, é preciso criar leis para quê? Com que efeito? Aqui. Para que empresas apenas coletem dados que são autorizados pelos usuários. Lembrando que esse efeito ele pode estar no começo do texto, sem você perceber. Para combatermos tais censuras, quer dizer, você falou da censura lá em cima, quer dizer, com o intuito de, a fim de, lembrando que a fim de, no sentido de finalidade, é separado, tá? A fim de, com finalidade de. Então, ele está no começo aqui, ó, porque muita gente acha que efeito só está no fim. Não, você pode inverter aqui, ó. Com o intuito de combater tais censuras, então, precisamos buscar outras fontes informativas, além da internet, como jornais e televisões. Vejam. O que é que se precisa fazer? Qual é a ação? Buscar outras fontes informativas, além da internet. Aí você vai o quê? Detalhar. Que outras fontes são essas? Jornais e televisões. Mas o efeito é esse, tá? Combater tais censuras. A família deve fiscalizar o que os filhos fazem na internet. Para quê? Com que efeito? Evitando possíveis problemas. Certo? Qual vai ser o efeito disso? Então, você tem que dizer que a família deve fiscalizar os filhos que fazem na internet. Beleza. Você botou a família como, ação, como sujeito, né, como agente, fiscalização dos filhos como ação, mas qual é o efeito disso?
evitar possíveis problemas. Vê como é fácil, só você ver os elementos. Programa de televisão, rádio, jornais, precisa promover. Aí tá precisa, porque a pessoa que escreveu, o erro gramatical estava assim, tá? Mas seria, precisam promover propagandas. Tá, ó. Quais são os agentes? As mídias. Qual a ação? Promover propagandas. Com que efeito? Com que objetivo? Com o objetivo de mostrar a importância de proteger os dados pessoais. Então, esses são os efeitos, tá bom? E o último, respondendo aí a pergunta, esqueci agora o nome dela, de Brenda, você pode, o detalhamento, ele está sempre ligado a um dos de trás. Então, eu tenho ação, agente, meio e efeito. E eu posso detalhar qualquer um desses. Ou todos eles, ou dois deles, você que sabe, tá? Então, o detalhamento, ele não pertence ao grupo dos elementos. Então, ele não é um dos 4 elementos. Ele acrescenta detalhes e informações ao agente, à ação, ao modo ou ao efeito, tá certo? Então, não existe o detalhamento sozinho. É um detalhamento de um desses 4. Por que é bom detalhar? Porque quanto mais esteja completa a sua proposta, melhor. Mas você precisa detalhar só um elemento. Não precisa você detalhar o agente, detalhar o meio, detalhar o efeito. Se você quiser detalhar mais de um, se você achar que é necessário, tranquilo, tá? Porque você está aí, você pode também detalhar demais e errar por exceção. Você pode fazer um texto muito detalhado demais e virar um texto descritivo, tá? Então, mas esse aspecto tem várias dúvidas de como vai fazer. Então, eu indico você detalhar pelo menos 2 itens, tá? Detalhar o efeito, detalhar o modo, certo? O agente não precisa tanto, né? Porque o agente é mais claro, mas também você pode fazer e detalhar a ação, tá? O mais importante, eu acho, que você deve detalhar é a ação ou o efeito, tá? Detalhar a ação é importante, para saber que ela não é mais importante. Detalhar o efeito ou o modo também é muito importante. O agente também, mas nem tanto, porque quando você diz Ministério da Educação, só se for uma coisa bem específica, por exemplo, você vai falando sobre educação infantil, aí você bota o Ministério da Educação, especificamente no âmbito da educação infantil, você vai detalhar alguma coisa dentro do Ministério da Educação. Tá? Então, você fala de família, e você vai dizer, detalhar, que você, mesmo sendo da família, você está focando na figura do pai, do homem. Aí isso é detalhar. Tá? Então, como a gente viu lá, nesses exemplos que eu passei sobre esse Ministério da Educação, nós temos aqui o Ministério da Educação como agente, proporcionar aos deficientes auditivos maiores chances de inserir no mercado de trabalho. Então, tem aqui, agente, ação, que é a ação qual é? Proporcionar isso aos deficientes, mediante a implementação do suporte adequado para a formação escalar acadêmica dos indivíduos, é o meio. Eita, esse M aqui tá horrível. Aí, com profissionais especializados em Libras, isso é o quê? Eu estou detalhando como é que vai ser essa implementação. Se eu digo que vai implementar um suporte adequado, aí eu botei entre 2 travessões. Você pode fazer isso aqui. Esses 2 travessões aqui, eles delimitam um detalhamento, tá? Você podia botar até entre parênteses, se quisesse. Mas lembrando que tem que ter a vírgula depois. Vou falar isso em pontuação. Isso aqui já é o quê? O detalhamento. Aí, a fim de gerar maior igualdade na qualificação e na disputa por emprego. Isso aqui é o quê? É o efeito. Vê que conclusão perfeita. Em 5 linhas, eu tenho os 5 elementos. 4 elementos e o detalhamento, né? Então, eu tenho agente, ação, cadê? Agente, ação,
meio, detalhamento e efeito. Certo? Beleza? Aí agora a gente vai fazer, eu vou falar aqui para a gente terminar a parte dos elementos. Professor, eu posso detalhar 4 elementos. Eu vou ensinar vocês, mostrar vocês 4 exemplos de como detalhar a ação, como detalhar o meio, como detalhar o efeito e como detalhar o agente. Então, como é que a gente detalha a ação? Um exemplo, ó. Por isso, é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem em diversas fontes. Vejam, a ação não é os usuários pesquisarem em diversas fontes, não é isso? Aí eu vou detalhar quais fontes são essas. Ó, como, por exemplo, vários sites, livros, jornais e etc. Então, eu estou detalhando a ação que eu mesmo elenquei aí. Por fim, o indivíduo deve se atentar para não ser manipulado. Lembrando aqui, ó, o agente é um indivíduo. Ah, eu não sei que indivíduo, não. Quando você fala indivíduo, é o homem, em geral. Deve atentar para não ser manipulado. Isso aqui é ação. Afinal, a internet tem o dever de informar e não influenciar. Eu estou aqui detalhando, aqui, ó, o que é não ser manipulado. Porque eu digo assim, ó, a ação é não ser manipulado. Aí eu estou explicando, detalhando o que significa isso. Você pode dizer assim, ó, pois a internet tem o dever de informar e não influenciar. Então, tipo, como eu digo que o indivíduo, que é o sujeito, né, que é o agente, tem a ação de não ser manipulado, eu explico melhor, detalho melhor essa ação. Como detalhar o agente? Como eu falei para vocês, você vai especificar mais a fundo quem é esse agente, tá? Exemplos aqui, ó. Assim, é necessário que o Estado, quando eu falo Estado, é o poder público em geral, o Estado brasileiro, tá? Na condição de garantidor dos direitos individuais, então eu coloco aqui, ó, na condição de garantidor dos direitos individuais, para reforçar a ideia de que o Estado é um garantidor dos direitos individuais. Então, eu estou detalhando, eu estou colocando um detalhe a mais na concepção de Estado, para deixar claro que eu tenho entendimento que ele é garantidor dos direitos individuais. Eu podia só dizer assim, ó, assim é necessário que o Estado tome providências para mitigar o problema. Não tem problema, você não detalhou o agente, mas você tem que detalhar pelo menos mais um ou dois lá na frente. Mas essa pessoa que fez isso aí de forma bem interessante, ele especificou de uma característica específica do Estado, detalhou a gente. Dessa maneira, urge que as grandes mídias sociais, a exemplo, TVs e jornais, informem as pessoas, ó, as mídias sociais são a gente informar as pessoas é a ação, mas quem são as mídias sociais, que é esse agente? TV e jornais. Então, eu estou exemplificando, detalhando quem é o meu agente, que é as mídias sociais. Eu posso também detalhar o meio e o modo. Eu não digo o meio, né? Então, eu posso detalhar também. Então, ó, o governo central deve impor sanções a empresas que criam perfis de usuários para influenciar suas condutas. Aí, ó, de que modo? Por via da instauração de secretarias planejadas para atuação no ambiente virtual, uma vez que tais plataformas padecem de fiscalizações efetivas. Então, eu estou aqui, ó, detalhando mais, estou justificando por que é importante instaurar as secretarias planejadas. Estou justificando. Mas eu também posso detalhar o meio modo exemplificando, ó. Portanto, medidas devem ser tomadas. Mas se for gente, pessoal, medidas devem ser tomadas. Isso aí não é uma ação nula, não. Se fosse até aí, sim. Mas aí ele vai dizer depois. O governo, eu tenho aqui, ó. Que medidas são essas? O governo, como agente,
deve promover campanhas. Promover campanhas é ação. Através de quê? Mediante mídias influenciadores. Isso aqui é o meio. Através de quê? Aí eu vou detalhar quem são essas mídias influenciadoras. Rede Globo, SBT e Record. Então, eu estou detalhando o quê? O meio. Aí depois diz assim, ó, a fim de conscientizar. Aí já é o efeito. Tá bom? E por último, detalhar o efeito. Tá? No exemplo 1, no entanto, é importante também uma conscientização das escolas e uma intervenção do Estado através da criação de instituições que promovam palestras sobre o assunto. Dessa forma, espera-se que as pessoas tenham um maior senso crítico. Porque, veja só, qual é o efeito de tudo isso? Que as pessoas tenham maior senso crítico. Isso é o efeito. Certo? Só que eu vou dizer, esse efeito, as pessoas terem maior senso crítico, eu vou detalhar mais ele. Quer dizer, que esse efeito vai diminuir, assim, as influências e manipulações pelo controle de dados. Então, é um detalhamento do efeito. Tá bom? E aqui embaixo, eu vou ler já aqui de baixo, a partir aqui do ainda, tá? Acompanha aí, aqui do ainda. Ainda é imperioso que o Estado, por intermédio da implementação de leis que proíbam os servidores da rede de usar artifícios para priorizar informações selecionadas em detrimento dos dados relevantes para o usuário, diminua o poder de manipulação da internet entre o indivíduo, visando a mitigar a influência dos meios de comunicação na criticidade do usuário. Então, se visa, eu tenho por finalidade. A minha finalidade é mitigar a influência dos meios de comunicação. Esse é o efeito. Aí eu vou explicar melhor o efeito disso. Assim, a sociedade seria capaz de libertar os canários para que possam ver a realidade de maneira clara e verdadeira. Esse texto aqui é porque ele fala sobre canário como um passador de liberdade, tá certo? Então, ele aqui está desdobrando, está aumentando mais ainda o efeito. Tá bom? Então, aqui, para a gente terminar essa parte, agora a gente só tem agora para falar sobre os direitos humanos. Então, aqui eu tenho uma tabelinha que vocês vão ser analisados lá. A gente não falou 4 elementos, mais o detalhamento. Então, no caso, são 5 elementos. Que é ação, de novo, aqui, ó, ação, agente, meio ou modo, efeito e detalhamento. Você vai tirar 0 se você não tiver proposta ou copiar a proposta. A proposta que tem lá em cima, né? Que é o tema. Você tem uma proposta de intervenção que diz respeito aos direitos humanos, lembrando que não zera a redação inteira, zera a competência 5. Ou uma proposta de intervenção que não tem relação com o assunto. Você tem uma proposta que não tem nada a ver com o que você colocou lá em cima, nem com o assunto que está se tratando. Tá? Você vai ficar com o nível 1, que é 40 pontos, se você tangenciar o tema. O que é tangenciar o tema? É quando você fala do assunto em geral, mas não entra dentro do específico do tema. Aí todas as suas competências vão ser analisadas com pontuação muito menor. Apenas elementos nulos. O que é elemento nulo? Lembra lá? Agente nulo, quando eu digo alguém, tá? Certo? Uma ação nula. Conscientizar as pessoas. Tá, como assim conscientizar as pessoas? Ou você tiver só um elemento válido. Sei lá, você tiver só a ação. Tá? Aí você vai ter o nível 2, 80 pontos, se você tiver 2 elementos. Nível 3, 3 elementos. Nível 4, 4 elementos. E nível 5, 5 elementos. Então, o Enem vai analisar assim. Então, não adianta florear cheio de agentes, de ações, de meios, não. Só basta um agente que vai fazer uma ação através de algo, o efeito vai ser isso e eu detalho alguma coisa. Acabou. Agora, lembrando que tem que ter a ver com o que eu falo lá em cima.
Agora, lembra que eu falei de estruturas condicionais? Se a escola fizer isso, se você botar estruturas condicionais, mesmo que o elemento seja válido, mesmo que você tenha 5 elementos, para você colocar esses condicionais, você vem para o nível 2. Então, esqueçam essa condição. Se o Estado fizer, não. O Estado deve fazer. Certo? É importante que o Estado faça. Certo? E, para terminar nossa aula maravilhosa sobre redação, direitos humanos. Mais uma vez, lembra vocês a procurarem lá na Constituição Federal os direitos fundamentais do cidadão, tá? Mas vai receber 0 nessa competência quem desrespeitar de forma explícita e deliberada os direitos humanos. O que tem que fazer com esse presidiário é matar tudinho. Ferir os direitos humanos. Ah, isso é defender bandido. Não. Você, mesmo que você ache isso, na sua redação, você tem que respeitar os direitos humanos. E os direitos humanos não é uma questão de esquerda ou de direita, não. É a Constituição. Até porque eu agora, professor, nunca tive antecedente criminal nenhum. Tá certo? Aí, eu vou e por um motivo eu furto alguma coisa de uma loja. Ah, não, tem que ser preso. Calma, tem que ter o direito de defesa. Não é assim. E mesmo que matou alguém, ele vai ser julgado. Nós não temos pena de morte no Brasil, então tenham calma, não vão ter justificativas que não estão dentro da nossa República, da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Tá bom? E também procurem lá, dê uma estudadinha na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também, olhem lá a Carta da ONU e a Declaração de Durban. É importantíssimo, tá? É ela que é base para a competência de matriz do Enem. Então, por mais que você não acredite, que você seja um cidadão, uma pessoa que não acredite nisso, tá? Mas na redação você vai ter que acreditar. Porque o Enem espera que uma pessoa que entre na universidade tenha humanidade. Tá bom? E quais são os princípios norteadores dos direitos humanos? Tá aqui, ó, detalhei. Dignidade humana, igualdade de direitos e equidade também. Tá? Reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades. Laicidade do Estado. Por mais que o nosso presidente da República fale o tempo inteiro Deus e Deus e Deus, como ele disse ontem, ele disse hoje. Inclusive, ele disse que Deus era uma pessoa. Laicidade do Estado é que você não pode, em nenhum momento, colocar a religião como molde para determinações do Estado. A democracia na educação, o acesso democrático à educação, à escola, a transversalidade, vivência e globalidade. Lembrar que as culturas hoje em dia vivem num mundo, numa sociedade líquida e transversal, e essa vivência global que temos hoje tem que ser respeitada, os imigrantes, as culturas diferentes, as religiões diferentes, e a sustentabilidade socioambiental, tá? Não é dizer que, para que a indústria cresça no Brasil, o ideal é que desmate a Amazônia inteira, porque o mais importante é o dinheiro, né? Ou a indústria, tá bom? E aí eu vou só colocar agora, peraí, opa, alguns trechos e pessoas que desrespeitaram os direitos humanos, tá? Deixa eu só colocar aqui que ficou um aqui fora. Aqui é 4, aqui é 5 e aqui é 6. Agora. Então, tem algumas questões aqui, gente, algumas palavras que estão com acentuação errada, alguma coisa, mas é porque o texto original é assim, tá? Então, vamos lá. Vê só. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo aí? Olha aí comigo. Sim. Vejam os absurdos que se colocou na conclusão.
Cuidado, porque você pode pensar assim, ninguém pode lhe proibir de pensar nada, o livre direito de você pensar o que você quiser. O que não pode é você dizer que a forma de solucionar um problema é isso aqui que as pessoas fizeram. Vamos lá. Um estudante escreveu: temos que aprimorar uma lei, pois que publicar notícias fake será preso. Vendo aí que tem um probleminha de gramática, né? Pois quem publicar notícias fake será preso ou taxado com multas rescisórias e também será excluído da sociedade. Vê, isso aí não pode. Ah, mas tá errado, professor. Calma. Ser excluído da sociedade, não. A pessoa tem que ser julgado, certo? E excluído da sociedade, você está privando uma pessoa porque ela publicou uma notícia fake. Quer dizer, todo mundo, então, aqui vai ser preso, porque alguém, todos nós, algum de nós, consciente ou não, já publicamos notícia fake. Então, o problema daí não é, professor, e se a pessoa for presa, ela não vai ser excluída da sociedade? Sim, mas o que tem que deixar claro aí é que não é só publicar notícias fake. É essas notícias fakes infligir alguma norma constitucional do Código Penal e cometer um crime. Certo? Notícia fake pode ser, por exemplo, eu publicar que amanhã não vai ter aula. Desculpa, amanhã, mas realmente amanhã não vai ter aula. Por exemplo, estou numa quinta-feira e amanhã seja, eu digo, amanhã não vai ter aula. Isso é uma notícia fake. Alguém vai ser preso, taxado com multas e vai ser excluído da sociedade por causa disso? Não. Então, tenham cuidado com proposições dessas que ferem os direitos humanos, né? De privação da liberdade porque alguém publicou uma fake news. Que essa fake news, deixando claro, não diminuindo o poder das fake news, as fake news hoje são o nosso maior problema. A gente está aí num tema de redação sobre isso, mas também não é assim. Tem que se ver as questões legais. Segundo, vê só, uma solução para o problema é privar a internet para pessoas leigas e analfabetas que se deixam levar por qualquer vídeo ou foto vista. Porra, tirar a internet de pessoas leigas e analfabetas. Temos pessoas em cargos públicos, né, que são leigas e praticamente analfabetas também, e nem por isso a internet é tirada. Então, quando você diz privar a internet de pessoas leigas e analfabetas, você está privando o direito dela de acesso à informação porque ela não tem estudo. É completamente de respeito aos direitos humanos. No Brasil, as leis são frágeis. Veja aí que tem essa crase aqui que está errada, né? Então, aqui eu botei do mesmo jeito que o Collor escreveu, tá? É como se o Brasil tivesse indo às leis, né? Mas é sem essa crase aqui. No Brasil, as leis são frágeis. Deveriam ser mais rigorosas. Punir pessoas que fazem mal para outras pessoas. Quando eu digo punir, quero dizer deixá-lo sem seus direitos. Eita porra, não pode. Mesmo a pessoa que cometeu um crime, ela tem um direito, tem direito à legítima defesa, ficar em silêncio, mínimo direito que o Estado ainda tem que proteger essa pessoa. Tá? Então tá errado aí. Outra coisa é, quando eu digo punir, quer dizer deixá-lo preso. Deixá-lo quem? Aqui é pessoas. Pessoas. Então devia ser como? Deixá-las, né? Aí um erro gramatical. O caso é grave, temos que punir esse tipo de uso com a própria morte. Eita porra, a pessoa aí promoveu aí o assassinato de uma pessoa porque ela publicou um fake news. Cuidado. Essa é a pior que tem, né? Para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveriam ser cortados qualquer sinal de transmissão de internet, assim reduziria a influência de certos dados no comportamento desses usuários. Eita pau. Cortar todo o sinal de internet não fere os direitos humanos, o direito ao acesso à informação, que hoje em dia, em grande parte, é feita através dos meios digitais. Tá certo? Tem sim o que, Isadora? É porque, professor, parece que tem aula de química agora. Não, eu vou terminar agora, tá certo? E aí, gente, é isso, tá certo? Aqui tem mais um exemplo, mas lembrando, só para a gente terminar, o seguinte: você pode dizer que alguém infringiu os direitos humanos,
que alguém teve uma atitude que feriu os direitos humanos e você não levar a zero, porque você não está dizendo que é você que defende isso. Você está dizendo que algum grupo defende isso. Por exemplo, você pode falar, os grupos neonazistas defendem a morte dos negros. Então, não é você que está defendendo, você está citando algum grupo que defende isso, tá bom? Então, é isso, gente. Boa escrita, tá? Você já tem lá a nossa proposta de redação, vocês têm essas relações, é uma onda, né? Então, vocês aí têm lá as propostas de redação, estudem direitinho todos esses processos que vocês vão tirar nota máxima na redação e na conclusão, tá bom? Um abraço, espero a redação de vocês. Grande abraço, gente. Tchau.